minutinhos depois do final e volto para o segundo tempo, tá bom? Então, primeiro ponto, já vamos direto ao assunto hoje para ficar sem enrolação, né? Vamos rever um Sarah Call que foi de algumas semanas passadas, que eu falei que seria a melhor blue chip para se investir agora, tá? Tá mais ou menos no 0 a 0, já subiu, já caiu, mas desde a Sarah Live tá mais ou menos 0 a 0, tá com um leve ganho para quem entrou aqui na Sarah Live, mas sexta-feira esse papel foi a maior valorização do Ibovespa na sexta-feira, tá? Por que foi isso, Saravari? Por que aconteceu isso? Basicamente, a gente está falando aqui da Vale, lembra da Vale? Na minha opinião, não faz sentido nenhum a Vale estar sendo negociada nesse patamar. Podia estar R$80, que estaria ainda barata, R$90 ainda não está barata. Tem analista que vale esse papel, fala que esse papel vale no mínimo R$100, tá? Mas o que está acontecendo com eles? Tá? A gente está num momento muito bom dos fundamentos, tem toda a questão ainda passada das tragédias, infelizmente. Tem muita gente que começa a dar um peso maior nessa questão que a gente chama de ESG, né? Questões sociais, ambientais, de governança, mas não dá como não descartar, seria uma negligência nossa como estratégia de investimentos, desconsiderar a Vale nesse momento, tá? O papel está muito barato, continua muito atrativo, tá? Os fundamentos, depois a gente vai falar da agenda, tem agenda na segunda-feira, amanhã, de dados chineses que devem vir bons e continuar puxando minério de ferro, continuar puxando a Vale. E por que a Vale subiu? Basicamente, pessoal, anota que isso é muito importante, tá? Isso a gente tem que chegar em todo mundo, depois, principalmente quem não está fora da Sarah Live, chamem, porque esse fato é muito importante. Ela anunciou uma distribuição de dividendos, lembra que eu falei para vocês, ela tem condições, tem uma política, ela vai retomar a política de distribuir dividendos, e os dividendos vão vir muito bons, tá? Na minha conta, quando ela anunciou, hoje diminuiu um pouquinho, mas ainda continua muito bom, ia ser um retorno só nessa distribuição de 4,1% de dividendo, tá? Vou falar aqui depois as datas, tá? Da Vale, tá bom? A Vale subiu na sexta-feira 5,84%, tá? Só para ser bem transparente aqui, a gente tem na carteira do projeto, para quem não é do projeto Small Exponenciais, a gente tem numa visão que a gente sempre deixa um pedacinho ali para ações mais líquidas. Então a gente tem ali na nossa parte um pouco mais líquida, enquanto o Ibovespa caiu 0,48%. Então se você tivesse comprado Vale na sexta-feira, é um indicador que a gente chama de alfa, né? Você teria gerado 6,32%. Então, se a gente fosse um grande fundo de investimento, e eu tivesse Vale, eu teria 6,32% acima do índice somente na sexta-feira. Tá? Então, o que aconteceu? Ela anunciou, sexta-feira, semana passada, que o Conselho de Administração aprovou R$ 2,4075, tá? 2,4075 por ação, sendo que 1,4102 é dividendos e 0,9973 em forma de juros sobre o capital próprio. Nas minhas contas, dava mais ou menos 4% de retorno somente através dessa distribuição. Tá bom, pessoal? Então, de novo, 4% é um retorno muito bom. Tá? Por exemplo, você tem um investimento em renda fixa, ele vai render menos do que 2% nesse ano, nos próximos 12 meses. Você pegar essa distribuição, e informação importante, dá tempo de comprar ainda. Se você quiser receber, a gente tem pelo menos uma semana para você comprar e pegar esse direito, tá? As ações elas vão ser negociadas, que a gente chama de ex-dividendos. Se tiver algum termo aqui que eu falei que não ficou muito claro, me procura também pelo direct, se você for do projeto, procura o nosso canal corporativo, que a gente responde o mais rápido possível, tá? Lá no projeto a gente tem a meta de responder todas as perguntas em até 6 horas úteis, a gente responde todas as perguntas, às vezes a gente responde na hora a maior parte das perguntas, tá? Então dá tempo ainda de comprar a Vale para pegar esse dividendo, tá? A minha avaliação é uma visão de médio prazo, curto médio prazo, eu acho que o papel está descontado, tem potencial de valorização, teria que estar valendo muito mais, mas se você estiver interessado somente nessa distribuição, e quando a gente fala dessa distribuição, como ela é muito forte, vai atrair a atenção de grandes gestores, já está atraindo, né, não só do Brasil, como do mundo todo, e não faz sentido nenhum essa ação estar sendo negociada nesse patamar, somente com uma distribuição ela vai distribuir 4% de dividend yield, de rentabilidade através de dividendos. Tá? Então, dá tempo, o último dia para você comprar, para você ter o direito, dia 21, que é a próxima semana, não nessa, na outra semana. Dia 22, não adianta mais comprar, não adianta, Marco, comprei no dia 22, não adianta. Para essa distribuição especificamente, você não vai ter esses dividendos, tá? É o que a gente chama, vai ficar ex.
Então não tem mais o direito de receber. Dia 21, marca na sua agenda. Até 21 tem que arrumar o dinheiro, saca da renda fixa, reduz de uma outra posição, aumenta a posição um pouquinho na Vale, faz sentido, o papel está muito bem, os fundamentos estão bem, essa semana a gente já começa com uma semana boa, tá? A gente tem passado também em Sara Options quase todos os dias, envolve sempre uma commodity, a gente só vai falar um pouco da cautela em petróleo, mas a Vale está vindo muito bem, vale a pena comprar para pegar essa distribuição de dividendos e também para carregar papel para curto, médio prazo, acho que a tendência é positiva, tá bom? Vamos falar de outro case também que muita gente me perguntou, vamos fazer uma pausa aqui e falar sobre JHSF. E falar, Marco, pô, não tem como não falar de JHSF, vamos falar de JHSF agora, tá bom? O que aconteceu? O papel vem caindo forte desde o follow-on, né, da oferta recente, ou seja, ela fez um aumento de capital. Lembrando, o aumento de capital foi ali na faixa dos R$10, mais ou menos, tá? E o que acontece? Hoje o papel é negociado mais próximo aí dos R$7. Então, assim, abriu uma belíssima oportunidade, tá? Tem questões de governança que precisam ser tratadas, tá? Mas sempre da forma ética, da forma responsável. E como é que eu faço isso? Eu não faço via rede social, não faço chamando a atenção de ninguém. Eu ligo para os responsáveis com relações com investidores, até mesmo para o presidente da companhia, e é assim que eu trato essa questão de governança. Eu falo para o Thiago, eu falo para o presidente da companhia, eu falo, Thiago, estou desconfortável com alguns pontos, o que a companhia está fazendo, como é que eu posso ficar mais confortável? E eu fiquei bem tranquilo que a companhia está buscando melhorar os processos, continuar sendo muito transparente, e a gente sabe que realmente o momento operacional continua muito bom do ativo. Então o que aconteceu na sexta-feira? O papel subiu bem também, mesmo com a queda da volatilidade da Bolsa. Deveria ter subido mais se a Bolsa estivesse em alta, chegou a subir bem mais forte. Um dos bancos aí iniciou a cobertura, que foi o BTG. Tá? Esse relatório ele é privado, então é só para clientes, que se você for cliente do BTG você teve acesso, você consegue encontrar na internet, mas eu não tenho autorização para publicar ele, mas eu também tive acesso ao relatório e eu vou passar aqui algumas informações na visão do BTG, tá? Que eu concordo, eu acho que até foi bem conservador, mas na minha opinião, esse analista que está cobrindo esse papel é o melhor analista de construção civil do setor, que a gente chama de real estate, do país, ou um dos melhores analistas do país, tá? Então ele veio com algumas informações muito bacanas, tá? Para vocês passarem aqui uma informação. A geração de caixa medida pelo EBITDA é praticamente mais do que dobra, né, em 2 anos, ou seja, sai de 199 milhões na projeção dele para 500 milhões de reais em 2021, buscando a casa quase de 800 milhões de reais em 2022. Então o operacional da companhia está num momento muito forte, tá? Lembrando, esses são números do BTG, esse relatório é disponível para clientes, tá? Vocês podem encontrar, vocês podem acessar, abrir conta lá. E tem outros indicadores também que mostram que o papel realmente está muito descontado, tá bom? Outro indicador que a gente tem aqui, por exemplo, o ROIC, que é um indicador que eu gosto muito, já falei várias vezes, que é o retorno sobre o capital empregado, ele sai de quase 6,6 esse ano, ele vai para casa de 12, ou seja, ele dobra, mais do que dobra nos próximos 2 anos, tá bom? A projeção dele é uma projeção, na minha opinião, relativamente conservadora, mas ele dá um target de R$11 no papel, tá bom? Ou seja, quase 60% de potencial de valorização. Eu acho que vale muito mais do que isso, mas esses são os números dele, tá? Um dos melhores analistas do setor, reforçando que o papel está muito descontado, tem muito potencial, na minha opinião tem um potencial maior do que esse, mas isso deve continuar nesses próximos dias, tá bom? Então, eu acho que o trabalho da governança está sendo feito, tem que ser entregue, a gente pode exigir, acho que a gente tem que exigir nos fóruns adequados, não faz sentido nenhum, tá? Eu acho que, de novo, é mais quem não respeita a ética, quem não quer trabalhar com ética, vai lá para a rede social, vai fazer barulho, vai encontrar novos seguidores, tá? Nosso objetivo aqui não é esse, nosso objetivo aqui é melhorar o mercado de capitais, melhorar a governança das companhias, encontrar ativos bons e baratos, tá? E seguindo a nossa opinião, mais uma casa aqui que soltou um relatório falando que o JHSF é um bom ativo e está barato, tá? E, na minha opinião, esse é um dos melhores analistas do país, tá? O target dele, preço-alvo, R$11, dá cerca de 60% de valorização, um pouco menos, porque também teve valorização na sexta-feira, tá?
Então, essa é a opinião do BTG. Se você for cliente, é só procurar lá, ligar, pedir esse relatório, está disponível lá para todo mundo. Vocês podem acessar a versão para todo mundo, tá bom? Vamos falar de outro assunto também, que foi o sucesso do IPO do Pets, né? Na sexta-feira. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui privada, pessoal, vocês podem me mandar. Repete o nome do ativo, deixa eu só ver. Não lembro. Depois vocês me mandem a pergunta aqui, ó. Mas o ativo eu falei até agora, eu falei de Vale, tá? Vale 3, que é o Saracol, que já foi no anterior, que está distribuindo dividendos, e agora eu falei de JHSF, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E depois a gente volta para falar. Então o que a gente tem? O IPO do Pets foi um sucesso, né? Mas aí uma opinião junta com o Herrera, e tem muita gente que está entrando no time também. As pessoas físicas ficaram de fora, né? Só entrou praticamente quem aceitou o lock-up. Acho que não faz sentido nenhum ter lock-up, por exemplo, para as pessoas físicas e não para os fundos, tá? Eu acho que até dá uma regulada, eu sou a favor de entrar no IPO e carregar, mas a pessoa física tem que ter o poder de simplesmente escolher, né? Não está tendo nem direito de escolha. Né? Ele fala o seguinte, ou você entra com lock-up ou você praticamente fica fora do IPO, tá? Isso para mim é muito ruim. Isso para mim, para falar que é péssimo você diferenciar os investidores dessa forma, tá bom? Então, se for ter lock-up, tem lock-up para todo mundo é igual, todo mundo recebe da mesma forma, ou ninguém tem lock-up, eu faço a flipagem no primeiro dia, no segundo dia, eu escolho quando eu vou querer vender. Né? Mas com esse lock-up você não tem opção de escolha, que é um negócio ruim, que acho que tentar forçar foi uma boa intenção, né? Mas na prática está sendo horroroso, tá? Então, praticamente... fazendo umas contas aí simples, né? Praticamente quem pediu R$1 milhão acabou levando cerca de R$35 mil na oferta aí para participar do Pets. Mas voltando para o Pets, basicamente o que acontece? O ativo, lembra que eu falei para vocês, veio caro, não veio barato, acabou ficando dentro da faixa. Na nossa visão tem potencial de valorização, acho que dá para ir buscar uns R$20 aí pelo menos esse ativo no médio prazo. Mas mesmo vendo caro, teve muita demanda. Por quê? Porque o setor está crescendo muito, o Brasil é gigante nesse mercado, tem muito para crescer, a companhia está fazendo um belíssimo trabalho. Então tem vários pontos ali que você fala assim, pô, está fazendo secundária, né? O dono é malandrão porque ele está vendendo as suas ações, né? Não, esse é o trabalho dele de empreendedor, ele fez isso por vários anos, né? E agora também faz sentido ele realizar um pouco de lucro, desfrutar um pouco disso. Eu não gosto de ofertas que sejam muito grandes secundários, ou que tenham somente secundários, mas você vê que também não necessariamente foi uma secundária muito grande, ou seja, o dono e o fundo saindo com uma posição grande, mas o IPO foi um sucesso para quem participou, o papel subiu mais de 21% somente no primeiro dia, na sexta-feira, tá bom? Fechando a 16,75, lembrando, fechou na máxima do dia, tá? Então, para quem gosta de trade e acompanha o volume, fechou na máxima do dia e isso pode também dar um sinal de que a gente pode ter essa segunda-feira, essa semana aí também continuando a tendência de valorização, tá? Então, esses alguns recados que eu queria passar para vocês. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.